Começa aqui agora Fogo contra Fogo com Paulo Moraes e Marinho e Pinto. Boa noite a ambos, muito obrigado pela presença. Começamos por estes novos desenvolvimentos em torno do caso dos vistos Gold. Miguel Macedo já fez questão de se dirigir à Procuradoria-Geral da República, por escrito, obviamente, a dizer que está pronto para responder a todas as questões relacionadas com as eventuais suspeitas até do crime de prevaricação, no caso deste processo complexo. Paulo Moraes, acha que é uma atitude correta e positiva? Boa noite. Eu acho que Miguel Macedo teve aqui uma atitude digna, que foi ter-se demitido, que é tão raro em Portugal alguém assumir as suas responsabilidades, e o facto é que quando o nome de Miguel Macedo apareceu ligado a este tráfico de influências, no caso dos vistos Gold, ele teve a hombridade de fazer o que deveria fazer toda a gente, que é demitir-se, e, portanto, isso é um ponto a seu favor. Apesar de, aparentemente, tendo em conta aquilo que veio a público na imprensa, o Primeiro-Ministro, na altura, o ter tentado demover, aparentemente, mas para todo efeito, demitiu-se, que é uma coisa raríssima em Portugal, portanto, aí ele marca pontos. Agora, o facto é que, a avaliar pela acusação que o Ministério Público faz no caso, ele estava envolvido num tráfico de influências no sentido de favorecer determinados amigos, aliás, curiosamente, muitos deles ligados à alta administração pública, no caso dos vistos Gold. Convém referir que os vistos Gold são em si próprio uma fraude. Qual é a ideia da atribuição do visto Gold para residência a um estrangeiro fora do espaço europeu? É permitir que quem monte negócio em Portugal os possa acompanhar de perto. Ou seja, uma pessoa monta uma fábrica e naturalmente precisa de ter residência em Portugal para poder acarinhar e acompanhar o seu pessoal. Ora, dos mais de 2.200 vistos Gold que foram atribuídos em Portugal até hoje, a criar emprego só há 3. Portanto, na realidade, os vistos Gold serviram para o Estado português vender nacionalidade. Não chega a ser nacionalidade, mas vender autorização da residência, pelo menos. E, no fundo, os vistos Gold são uma manobra de especulação imobiliária, porque servem para vender casas mais caras do que o seu real valor a estrangeiros que, no fundo, estão a comprar. É um passo para viver na Europa, não é em Portugal, é na Europa, nomeadamente chineses e angolanos, são os grandes clientes dos vistos Gold. Portanto, são os vistos Gold, e recordo, são 2.200 e tal, dos quais apenas 3 geraram emprego. Os outros 2.200 e muitos são apenas ou vistos que são vendidos em manobras de especulação imobiliária, ou então branqueamento de capitais, de gente que traz o seu capital para Portugal, porque é uma forma de o meter na Europa, sabe-se lá de onde é que ele é proveniente. Portanto, isto logo à partida é uma má medida, é uma medida de alguma certa prostituição de Estado que este Governo tem acarinhado, em particular o Sr. Dr. Paulo Portas, Vice-Primeiro-Ministro, que digamos que é o pai de todo este processo. Agora, quanto ao caso de Miguel Macedo em concreto, e às suas ligações, eu recordo quando Miguel Macedo se demitiu, houve 3 diretores-gerais da alta administração pública, ao nível dos registros e notariado, ao nível do CEF, que foram também acusados deste processo. Isto tem que ser, obviamente, muito clarificado, e tenho pena que Miguel Macedo esteja envolvido nisto, para todos os efeitos. As acusações que tem são graves e resumem-se em que é a tráfico de influências, mas o próprio processo dos vistos Gold gera tráfico de influências. Claro. Aliás, se não gera emprego, se não gera indústria, se não gera explorações agrícolas, então serve para quê? É para vender de uma forma de prostituição de Estado, é isto que eu entendo, autorizações de residência a pessoas que, desta maneira, encontram em Portugal um alçapão para virem para o mundo civilizado. E que podem depois obter a livre circulação no espaço europeu, nomeadamente no espaço Schengen. Podem mais tarde até obter a nacionalidade. Claro. Marinho Pinto, não é estranho que, enfim, à luz deste acórdão da relação, em que se diz mais ou menos isto, os interesses privados lucrativos, portanto, Miguel Macedo deu ordem ilegal, violou os procedimentos, sem ter em consideração o interesse público, e favoreceu ilegalmente os interesses privados lucrativos de 2 arguidos, António Figueiredo, diretor do Instituto de Registros na altura, e o seu amigo, e Jaime Gomes, portanto, seu antigo sócio. Não é estranho que até agora, enfim, tendo em conta estas suspeitas, o antigo Ministro da Administração Interna ainda não tenha sido ouvido? Bom, para um crime de prevaricação, deixe-me dizer... Pode dar até 8 anos de prisão, não é? Corrija-me se eu estou errado. 2 a 8 anos de prisão. Não sei de cor agora, mas o crime de prevaricação está no mesmo artigo do Código Penal, decisão contra direito, portanto, não sei agora qual é a moldura penal, mas é um crime grave porque é um crime praticado por funcionários com especiais deveres
e com especiais responsabilidades. Agora, eu não posso dizer nada sobre isso. Esse comentário que faz o acórdão parece-me, enfim, não sei para que é que ele é feito, no contexto do acórdão. É um recurso apresentado por um arguido também certo. no E caso, esse comentário, não sei, envolve uma apreciação de atos políticos de um agente político feito por um titular de um órgão judicial. Eu não sou dos que admite que os juízes ou os magistrados fazer apreciações sobre os atos. Os atos políticos são escrutináveis politicamente. São escrutináveis politicamente através de processos políticos perante os eleitores. Quando há crime, mesmo crime de responsabilidade política, as coisas devem investigar-se imediatamente, mesmo quando há apenas indícios de crime. Devem investigar. Agora, deixe-me... Mas não seria normal que já tivesse sido ouvido, pelo menos, o Miguel Macedo? Sim, já se passaram uns meses, não é? Eu não sei se seria normal ou não, tudo depende dos indícios que realmente há. Há um magistrado que tece esses comentários. Eu não sei quais os factos concretos em que se baseia e se esses factos são idóneos a gerar as suspeitas da prática do crime ou não. Quem tem a titularidade da ação penal em Portugal é o Ministério Público e não os juízes. Agora, há algum fundamentalismo. Há juízes que gostam de ser magistrados do Ministério Público e pior do que isso, há magistrados do Ministério Público que gostam de ser e agem quase como se fossem juízes em Portugal. Há uma promiscuidade funcional. Não posso dizer. Claro. Não posso dizer. Agora, esteve bem Miguel Macedo ao politicamente esteve. Vamos ver se a demissão dele foi um ato, quase diria, de heroísmo político, um ato de ética republicana, ou se foi a fuga antecipada a uma situação que embaraçaria gravemente o governo. Já Miguel Macedo já informou a Procuradoria-Geral da República que está disposto a responder a todas as questões. O Dr. Miguel Macedo não tem que informar a Procuradoria, tempo, não tem que dizer à Procuradoria aquilo que ele é obrigado a fazer se houver indícios. Não, Isso esse oferecimento. Mas politicamente há aqui uma conotação positiva, que é uma atitude de alguém que aparentemente, ao querer esclarecer todos os indícios, políticos envolvidos em crimes... Poderemos utilizar esta expressão de quem não deve, não teme, não é? Todos os políticos envolvidos em crimes ou suspeitas de crimes que têm sempre a máxima confiança na justiça, estão sempre disponíveis para todos. Isso não diz nem acrescenta nada. Isso não diz nem acrescenta nada. Se houver indício, ele terá que ir lá a bem ou a mal. A não ser que se refugie na imunidade parlamentar. E aí assumirá as responsabilidades. Até agora ainda não houve nenhum pedido para que essa imunidade fosse levantada. Nem sei se há algum processo a correr contra ele. Depois desses comentários, porque esses comentários é assim, ou são um excesso do juiz que os faz, ou são uma crítica a alguma omissão do próprio Ministério Público, que é uma magistratura hierarquizada, de nomeação cujo responsável máximo é nomeado. É preocupante. Cujo responsável máximo é de nomeação política, é uma proposta do Governo ao Presidente da República, a atual Procuradora, e, portanto, pode estar aí implícito, e isso aí será demasiado grave. Deixe-me concluir que eu não concordo com aquela versão Eu acho que os vistos gold são bem-vindos e os países civilizados do mundo têm. E não é maneira de lavar dinheiro sujo, porque o dinheiro que entra é escrutinado, bem escrutinado na sua origem. E é uma medida muito positiva para a economia nacional. O Dr. Paulo Moraes diz que não gerou emprego. Bem, mas entrou dinheiro, não gerou diretamente, mas ao estar nos nossos bancos, aumenta a capacidade de crédito dos bancos, de crédito à economia. Isso é muito positivo. Não temos que tratar que eventuais... Aí o meu amigo está de acordo com Paulo Portas. Perfeitamente de acordo nesta matéria. Claro. E provavelmente será a única em que estarei de acordo com ele. Porque isto é muito positivo e é um ato de patriotismo, trazer dinheiro estrangeiro para Portugal. Eu sei que há pessoas que preferem ver aqui os pés rapados, ver aí, enfim, pessoas que não dão nenhum contributo, que vêm viver da assistência, do esforço da nossa assistência. Também devemos ser solidários. Agora, estas medidas são muito positivas e não são nada disso que o Dr. Paulo Moraes diz, por amor de Deus. Quer dizer... Não acha que é promíscuo esta venda, entre aspas, de uma autorização de residência? O que eu lhe digo, meu caro, é assim. As situações de abuso devem ser corrigidas e devem ser punidas.
A medida em si Agora, está de a acordo medida com em ela. si é positiva e é uma medida de patriótica. Nisso, Aliás, não é caso único na Europa, não é? Não, nem na Europa, no mundo. Por exemplo, no Brasil, eu tenho que ter 200 mil euros depositados no Brasil para ter a nacionalidade brasileira, para ter a autorização de residência. 200 mil reais. 200 mil reais. Isto é claro como água. E, portanto, nisso aqui eu tiro o chapéu ao Dr. Paulo Portas, porque de facto merece, e ao Governo. Isto é uma medida positiva. É uma medida positiva. Agora, não gera emprego. Bom, se cada um traz 200 ou 300 ou 1 milhão de euros e o deposita nos nossos bancos, bom, aumenta a oferta de crédito dos nossos bancos, mas, isso é positivo. mas Portugal não é caso único. Há inúmeros países europeus que têm situações semelhantes. Isso é o que o governo português tenta transmitir. Acontece que, tirando Espanha, em que há uma situação muito parecida com Portugal, mas já não são 500 milhões de euros, já terão que ser 500 mil, perdão. Agora, nos países nórdicos estão a acabar com essas práticas, a própria Inglaterra está a acabar com essa prática. Não estão a acabar, pelo contrário, elas existem lá e estão com saúde. Porque é completamente diferente. Alguém vir para Portugal, fazer um investimento a sério, criar uma fábrica, criar emprego e gerar riqueza, ou vir apenas adquirir edifícios, apartamentos ou casas. É dinheiro que vem de fora para cá. Não vem para os especuladores imobiliários. Não vem nada, vem para os donos dos prédios. Os donos dos prédios são especuladores imobiliários que andaram a fazer corrupção no urbanismo. Não é tudo assim. E mesmo o dinheiro que vai para os bancos não é emprestado às empresas, porque, como sabemos, a banca não tem emprestado capital às empresas. Mas isso é um problema ajusante. Isso é um problema da banca, Paulo. Deixa-me dizer, se entrassem 100 mil vistos gold, 1 milhão de euros ou a 500 mil euros cada um, já reparou o que isso era na nossa banca, para a nossa economia? Isto era espantoso. Hoje não entram 100 mil, se entrarem 10 mil, 20 mil, 50 mil. Agora, são pessoas que põem dinheiro cá dentro. Então, eu vou perguntar a questão de outra maneira. Quantos portugueses vivem melhor à custa dos vistos gold? Mas eles não vêm aqueles cá. das 3 empresas que geraram emprego. Quantas pessoas? Eu sou dono. Ou acha que o dinheiro que vai para os bancos tem beneficiado os portugueses? Beneficia a economia. O dinheiro que vai para a especulação imobiliária tem beneficiado os portugueses? Dr. Paulo Vaz, quem é que empresta dinheiro às empresas? São os bancos. Mas os bancos podem se capitalizar de muitas outras maneiras, como seja, por exemplo, o dinheiro que tem lá dos seus delas. Não depositantes. devemos desprezar esta. Ajuda a economia. Mas é assim, a finança tem favorecido a economia em Portugal? Tem, por amor de Deus, não vivemos no mesmo país, não, pelo contrário. A banca tem vivido à custa da economia, portanto, os bancos têm sido... Não, mas é assim, os bancos... Isso que o Sr. Paulo diz, a banca dá com uma mão e tira com outra? Não, tira com as duas. Não, que é diferente, não dá com uma e tira com a outra, tira com as duas, ponto final. A banca em Portugal tem sugado a atividade económica. Os bancos em Portugal têm sido perniciosos na forma como se tem relacionado com a economia. Porque a banca apenas tem financiado a economia rentista, a economia da própria banca, a economia das PPPs, a economia da especulação imobiliária. Portanto, a atividade produtiva em Portugal não existe, em parte por causa da banca. Mas isso, obviamente, é uma discussão... Muito rapidamente. A banca pode não ter cumprido integralmente o seu dever e as suas obrigações. Agora, é essencial à economia... É essencial, é a banca que... Nós temos, de facto, um problema na economia portuguesa e nas empresas portuguesas, que assentem 3 pilares fundamentais. No custo da energia, nos transportes e no custo dos transportes e no crédito, no acesso ao crédito. Não há crédito. Não há crédito porque não há dinheiro. Não há dinheiro. E, portanto, havendo dinheiro, haverá crédito porque o negócio dos bancos é emprestar dinheiro a juro mais alto do que aquele que pagam a quem faz os depósitos. Portanto, isto é normal. Se entram pessoas estrangeiras e trazem dinheiro e fazem depósitos de milhares, centenas de milhares de euros nos nossos bancos para Portugal, isso é positivo. Claro. Isso, qualquer pessoa deve compreender isso. Eu não compreendo. Não, sabe possa haver um caso, vir um criminoso no meio da molhada, haver um funcionário que se aproveita para fazer um negócio ilícito. Bom, isso deve ser corrigido, deve ser punido, deve ser investigado. Agora, esta medida é positiva e devemos saudá-la porque é uma medida patriótica a bem da economia nacional. Dê-me licença, eu peço desculpa. Muito rapidamente para mudarmos de tema. São 10 segundos. Pode concluir. A banca deveria, de facto, financiar as empresas. Mas como os bancos em Portugal, as administrações dos bancos, mandam nos governos, o negócio mais rentável, do seu ponto de vista financeiro, para os bancos, é a dívida pública. A dívida pública portuguesa, o ano passado, foi das mais rentáveis no mundo. O que quer dizer que a administração dos bancos faz, de uma forma racional,
peguem todo o dinheiro. Então, em vez de emprestar a cafés, mercearias, supermercados, compra dívida pública porque tem no governo rentável, quem lhes garante uma rentabilidade Óbvio. sem risco. Vamos passar para a questão da lusófona, que tem até dia 8 de abril para anular mais de 152 diplomas e certificados de alunos que estudaram na Universidade entre 2006 e 2013 e que foram dados com base na atribuição irregular de créditos. Paulo Moraes, enfim, esta medida está muito relacionada com o escândalo da licenciatura de Miguel Relvas. Quando rebentou esse escândalo, estava ligado à lusófona, dava aulas. É verdade, na lusófona. é verdade. Eu devo fazer aqui essa declaração de interesses. Eu fui professor da lusófona há alguns anos, onde fiz muitos amigos, colegas, onde passaram pela minha mão, digamos, centenas de alunos, e devo dizer que é com mágoa que vejo esta situação, porque pela forma como isto tem evoluído, isto descredibiliza não só a universidade, como de alguma maneira até desvaloriza os diplomas de muitos dos alunos a quem eu dei aulas e, portanto, vejo isto com alguma angústia. Quanto ao caso concreto, à sua dimensão política, assim, isto só foi possível acontecer. Miguel Relvas... Também acabou por se demitir. Miguel Relvas teve uma licenciatura oferecida. E reparem, numa sociedade em que os políticos são quase inimputáveis, os políticos poderosos fazem o que lhes apetece, só faltaria que os políticos conseguissem, além de com corrupção ganhar dinheiro, com corrupção ganhar também habilitações. Portanto, estava-se a evoluir nesse sentido. Portanto, acaba por ser feliz que se tenha descoberto esta situação de Miguel Relvas, que é uma pessoa ainda hoje das mais poderosas do país, é um facilitador de negócios, está envolvido em grande parte dos negócios de privatizações que este governo tem vindo a fazer. Eu recordo que Miguel Relvas, apesar de todos estes escândalos, foi recuperado politicamente por Passos Coelho, que no último congresso do PSD o colocou no lugar de primeiro eleito ao Conselho Nacional. Mas há aqui um detalhe, Paulo, aliás, até peço que me ajude neste aspecto, até porque, enfim, dava aulas na lusófona. Estamos a falar de 150 diplomas, portanto isto extravasa a classe política, vai mais para além dos políticos. Há aqui, é verdade. Se calhar uma prática generalizada, não é? Para além do caso Sócrates. Felizmente, noutra apesar de toda a tristeza que tudo isto envolve, felizmente foi conhecido, por um lado porque deve ter havido alguma inconfidência, que até hoje eu não consegui detectar, mas de facto este caso foi conhecido de forma abrupta, mas ainda bem. E depois, aqui também, deve-se dizer isso, houve uma grande coragem por parte do Ministro da Educação, que, sem apelo nem agravo, mandou investigar isto de fio a pavio. E reparem que o facto de Nuno Crato ter afrontado Miguel Relvas, que era o ministro mais poderoso do governo até sair, portanto, Miguel Relvas era secretário-geral do PSD, era o ministro mais poderoso do governo, era ele que controlava tudo. Uma atitude de coragem. De grande coragem de Nuno Crato. E agora é evidente, aquilo que nós precisamos saber, e aí tem que ser ou a reitoria da Universidade de Lusófona ou o próprio Ministério da Educação, tem que nos dizer com clareza o que é que são estes 150 e tal casos, ou sejam quantos forem, para além... Se não forem resolvidos, a Universidade arrisca-se a encerrar. Não, mas é fundamental até para credibilizar os diplomas de milhares de pessoas que fizeram a sua graduação na Lusófona. Eu acho que a Universidade tem obrigação, para salvaguarda do seu corpo docente e, sobretudo, dos seus graduados, de clarificar isso. E o Governo tem obrigação, para salvaguarda da higiene democrática, de esclarecer exatamente o que é que se passa, seja Miguel Relvas, seja lá quem for, porque é evidente que se há casos conexos ao de Miguel Relvas, também devem ser de pessoas conexas a Miguel Relvas, portanto, gente ligada à atividade política, porque eu não acredito que um cidadão normal, de classe média, que chegue lá e se inscreva num curso, tenha benefício de nenhum tipo. Concorda, Eu acredito. Acredito perfeitamente. Desde que quê? Olha, desde que pague? O ensino... é óbvio. Aquilo é um negócio. O ensino público, o ensino superior mercantilizou-se. É um dos casos em que o aumento da concorrência entre os estabelecimentos degrada o produto final. Normalmente, a concorrência no mercado faz com que se produza melhores mercadorias a preços mais baixos. Aqui é ao contrário. Degrada o produto final. A concorrência. Mercantilizou-se o ensino superior. Os estudantes não são tratados como alunos, mas como clientes. O que é que eles querem? Um canudo. É evidente que alguns querem aprender, querem ter competência. Querem um canudo, paguem-no. Não pode ser tudo de uma vez. A não ser em situações especiais, que seja ministro, que seja uma pessoa importante, arranja-se ali um estratagema absolutamente absurdo e dá-se-lhes equivalências
por ter sido dirigente de um rancho folclórico a uma cadeira de natureza pedagógica. Portanto, isso só é possível num país onde o ensino superior perdeu o sentido da decência e da moral. Essa universidade devia ser encerrada. Eu lamento dizê-lo, que eu lá já dirigi lá um curso de jornalismo judiciário. Uma universidade que atua assim devia ser encerrada imediatamente num país decente. Aliás, não sem devia... apelo e sem agravo. Não podia ser. Como é que é isto? Dar de equivalência a 36 cadeiras ou a 32 cadeiras? Não, tome lá o diploma. É uma farsa. É uma farsa, é pior que uma farsa. É perder qualquer sentido de decência. De decência que deve ter a universidade enquanto instituição de saber, de cultura, de ensino. E isto acontece com muitas outras... Isto parecia uma prática generalizada. O ensino mercantilizou-se. Mercantilizou-se. Você quer um diploma, inscreva. Não há chumbos. Se chumbar um agora, em outubro passa. Porque eles não podem perder clientes. Porque se chumbar aqui, vai para outra onde não chumba. Percebe? A concorrência faz assim. Pela permissividade, pela lassidão, pela venalidade, se quiser. Não há a universidade, e depois isto contaminou também as públicas, porque as públicas daqui a pouco ficavam sem alunos. Porque há hoje um culto da doutorice, há um culto do diploma, há um culto da licenciatura, e as pessoas esquecem-se que hoje ninguém contrata ninguém com um diploma. Nós temos milhares de jovens aí diplomados, mas ninguém os contrata sem verificar previamente. Nuno Crato esteve bem neste Nuno Crato era o ministro mais frágil e não esteve bem. Quem esteve bem foi o primeiro-ministro, foi quem lhe deu força para isso. Porque Nuno Crato não tinha coragem nem poder para fazer sozinho aquilo que fez. Apoiou-se no primeiro-ministro. E o primeiro-ministro estava cansado de relvas. Relvas tinha demasiado poder. Estava cansado de relvas e utilizou esse para se livrar dele. E depois foi rebuscá-lo agora e tal. E foi isso que aconteceu. Não sejamos cá coisas, porque Nuno Crato não tem poder nenhum no governo, nunca teve. E em condições normais, se não tivesse por trás o primeiro-ministro a protegê-lo, ele cairia imediatamente ele. Porque quem mandava... Agora, isto... As coisas em política são como parecem. As coisas em política são como parecem. Não há cá que fugir a elas. Não concordo nem com essa generalização das fraquezas das universidades, mas isso, enfim, seria um outro debate, nem com a perda de peso político de Miguel Relvas. Eu recordo que ainda recentemente as revistas Cor-de-Rosa, que deram notícia disso, que Miguel Relvas passou o fim de ano com a família e com Dias Loureiro e com Zé Luís Arnaud, passou o fim de ano no Brasil, no Rio de Janeiro. Ora, o que é que têm em comum estes três cidadãos? Foram os principais secretários-gerais do PSD. E quem é secretário-geral, ou no PSD ou no PS, isto é igual, ou até no CDS, acaba por adquirir um poder económico, um poder financeiro, um poder político, porque a Secretaria-Geral é o centro onde nos partidos se faz o essencial do tráfico de influências a nível macro, digamos, a nível nacional. Não estou a falar a nível local. E por isso Miguel Relvas continua hoje a ser o grande facilitador. Adiantar-lhe, o secretário-geral do PSD não é o secretário-geral do PS nem do PCP. O secretário-geral do PSD claro. Não tem, quem manda é o presidente do partido. E eu estou capaz de lhe reproduzir aqui, desculpe. O secretário-geral do PSD é equivalente ao coordenador no PS. Da secretaria, é o homem da secretaria que é o homem do financiamento. Deixe-me dizer, posso lhe reproduzir aqui, deixe-me fazer esse exercício, que é o diálogo que houve entre o Nuno Crato e o Passos Coelho a propósito deste caso. Estamos aqui, esta coisa do réu, avança, mas coisa. Chega ao réu, aqui este problema, isto, não podemos segurar isto, não podemos segurar. Ele tem influência, mas vai perdê-la à mercê da divulgação pública de um caso que o vai fragilizar em definitivo. E só isso acontece, é uma opção. Foi o primeiro-ministro para si que o deixou cair. Meu caro, o que parece em política. Eu peço imensa desculpa, mas hoje, neste momento que estamos aqui a falar, esta sexta-feira santa, Miguel Relvas continua a ser dos homens mais poderosos do país. Para si, pelo primeiro-ministro, ele teria continuado? Não sei, até porque depois há contingências da política, não sei se quer já reproduzir o que é que esse poder que atribui a Miguel Relvas ainda hoje. Porque grande parte das privatizações que este governo tem feito, e tem feito muitas, aliás, uma estrutura nova de poder cá em Portugal... Hoje não é ministro, não está... Mas é facilitador de negócios, continua está envolvido... Absolutamente. Isso. Continua a ter um imenso poder. Ele próprio assumiu bem recentemente uma entrevista ao O poder Expresso. de Miguel Relvas, Dr. Paulo Moraes, diga a verdade, o poder de Miguel Relvas vem do que ele sabe do PSD.
Não podem também chatear muito, porque senão ele pode abrir a boca. Acha que sim, Você lembra-se disso? Dias Loureiro gestores... esteve no Conselho de Estado até não poder mais, porque Cavaco não tinha força política nem poder político para o demitir. Porquê? Porque Cavaco, o Presidente da República, Cavaco Silva, estava nas mãos de Dias Loureiro. Porque Dias Loureiro também sabia demais. Sabia demais, apoiou, financiou, fez tudo. Porque estas pessoas são muito generosas, ajudam muito outras Mas para si, Relvas é de facto um dos homens, continua a ser um dos homens mais poderosos do país? Politicamente, Relvas não tem poder nenhum e acabou politicamente neste país. Basta ele que se candidata a alguma coisa para ter a votação que tem. Na prática. Agora, ele tem muitos bois dele, em que instalou enquanto esteve poder, mas isso vai sendo substituído. Na prática, ele não tem poder. Agora, não pode ser ostracizado. Aquilo que sabe para si, aquilo que sabe e que não pode ser dito é que lhe dá muito poder. Para si. Ele tem muito poder pelo que sabe, pelo know-how, se quiser, pelos conhecimentos que tem, pelas pessoas que nomeou e está. Mas, senhores, temos de mudar de tema, temos 2 minutos para o fim. Para concluir este tema, dizer aqui, não foi só este caso Miguel Relvas. Veja a quantidade de pessoas que nunca chegaram ao ensino superior na altura própria, que interromperam um curso, algumas por incapacidade absoluta de tirar um curso superior, no tempo em que havia, efetivamente, cursos superiores em Portugal, que aparecem licenciados, pós-graduados, alguns até doutorados aí. Tudo comprado. Porque o ensino superior mercantilizou-se, o ensino superior em Portugal abandalhou-se. Nós temos aí pessoas... Olha, a Ministra da Justiça está licenciada em Direito por uma universidade privada que já desapareceu. Mas acha que a Ministra também comprou a licenciatura? Não tenho nada que me possa afirmar isso, mas quer dizer, porque é que ela nesse tempo não se inscreveu numa universidade? Porque não tinha medo, não a deixaram entrar numa universidade pública. Porque isto é mesmo assim. Quem tem capacidade entrava nas universidades públicas. Quem não ia para as privadas e tiravam nas privadas. Isto é outro debate. Mas, senhores, temos mesmo que dar aqui uma nota às eleições da Madeira. Sim, mas muito rapidamente. Este governo privatizou como ninguém. A ANA, a Fidelidade, a REN, a EDP, etc. Portanto, há um novo poder de empresas agora privadas que eram públicas e que este governo privatizou. Em todas estas privatizações estiveram envolvidos ou Relvas, ou Arnaud, ou Dias Loureiro. Portanto, isto é uma nova estrutura de poder. Vamos às eleições fáctico na sociedade. Mas não é político, atenção. Mas pode influenciar o poder político. Claro, porque o poder político está nas mãos pela do via de poder financiamento das campanhas. Vamos às eleições na Madeira, enfim, aquela confusão que aconteceu com a maioria absoluta, com a retirada da maioria absoluta ao PSD, com a renovação da maioria absoluta ao PSD. Mas parece que ainda vai haver mais uma recontagem. E aparentemente não há responsáveis. Deveriam existir responsáveis? Deveriam existir eventualmente demissões? Tinha que haver, obviamente, demissões. Mas eu recordo o problema que aconteceu no apuramento dos resultados eleitorais na Madeira é gravíssimo. Porque, assim, os portugueses questionam-se. Há aqui um pilar fundamental da vida democrática, que é o sistema eleitoral, a base de dados eleitoral, a forma como é feita a votação e como são apurados os resultados. Se os portugueses veem que na Madeira, onde há 246 mil eleitores, há problemas desta dimensão, então questionam-se, será que podemos confiar nas eleições nacionais que envolvem 9 milhões mas para si não estamos perante uma fraude. Não, o problema não é da fraude, é da falta de confiança no sistema. Nós, quando vamos ao hospital, também não achamos que o médico nos queira matar, mas temos que confiar que o sistema, que tudo funciona, que os aparelhos funcionam. Ou seja, quando entramos numa sala de cirurgia, estamos à espera que tudo funcione. Portanto, quem vai votar tem que ter a confiança de que todo aquele sistema funciona. E se num sistema com 246 mil já falha, que fará quando estivermos a falar numas eleições nacionais com 9 milhões e 500 mil eleitores. E isto é gravíssimo no sistema eleitoral. Eu admiro-me que até este momento não se tenha demitido ninguém na Comissão Nacional de Eleições. Acho até uma vergonha. Mas já agora deixe-me dizer, o problema não é só na base de dados eleitoral. Em Portugal, nós tivemos problemas na base de dados do recenseamento eleitoral na Madeira. Tivemos a semana passada, ou há 15 dias, o grande escândalo da devassa por causa da lista VIP no fisco. Tivemos o ano passado uma grande confusão por causa da base de dados, os sítios, a base de dados do sistema da justiça, a base informática que domina todo o sistema da justiça. No início do ano letivo, recordo também, com problemas na colocação de professores, havia professores já a dar aulas que tiveram que ser retirados e vir para casa. Ou seja, a informática do Estado está pelas ruas da amargura.
Falha na educação, falha na justiça, falha no sistema eleitoral, falha no fisco, ou seja, onde é que Pilares funciona... essenciais no Estado de Direito Democrático. Absolutamente. Ou seja, a informática no Estado está, pelas ruas da amargura, como disse, e pior, existe uma entidade para controlar isto. Chama-se Comissão Nacional para a Proteção de Dados. O que é que essa entidade tem andado a fazer? Assim, não só se devia demitir a CNE, e se devia demitir alguém no fisco, e ninguém se demite. Não se demitiu o Ministro da Educação, nem o Ministro da Justiça, nem nas Finanças ninguém se demitiu, na CNE também ninguém se demitiu. Dá tantos rendimentos no poder político. Doutor, mas é que a própria Comissão Nacional de Proteção de Dados, que é a entidade que devia supervisionar isto, das duas uma, ou não sabia de nada e não estão lá a fazer absolutamente nada, ou então sabia e é conivente. Não, a Comissão é a única entidade que tem tido algum comportamento Não sei correto, o que é que eles fizeram Mas até tem hoje. responsabilidade nisso que aconteceu ou não? A Comissão Nacional Sim. de Proteção de Dados. Não, tem. É A Comissão Nacional de Eleições. Claro, A Comissão que Nacional de tem. Eleições. Claro que tem, e isso é que tem que ser apurado. O que é que isto acontece? O PSD faz uma recontagem a pedido do PCP, perde a maioria absoluta. Faz outra recontagem, não sei de quê, parece que não considera o Porto Santo, volta a ter maioria absoluta. Agora todos querem uma recontagem, vamos fazer uma recontagem à molhada, todos juntos. Bom, isto só desqualifica o Estado, descredibiliza as instituições democráticas. Mas isto já começou mal, estas eleições, não é? Com o afastamento de um partido legalizado. A começar com o seu partido. Exatamente, um partido legalizado, o PDR. Já viu a confusão de que se libertou? Que apresentou uma lista dentro do prazo e não deixa, e o Tribunal Constitucional não o deixou concorrer porque o Tribunal Constitucional não o tinha legalizado antes da marcação das eleições, quando o pedido tinha sido apresentado 2 meses antes, em dezembro do ano passado. Bom, isto é, e depois há aqui uma coisa que tem sido esquecido no meio disto. Todos vêm cantar a vitória, mas todos perderam. Verdadeiramente só ganhou o Bloco de Esquerda e o PCP, que aumentaram... Nas eleições da Madeira. Sim, que aumentaram o número de votos. Todos os outros perderam voto. E aqui é espantoso o número de prestidigitação política feito pelo Dr. Paulo Portas, no dia das eleições, com a percentagem de votos, quando o CDS perdeu 2 deputados e teve menos 10 mil votos do que nas últimas eleições, mas veio cantar vitória. Porque eles estão, isto é tudo uma farsa política para enganar o povo. O povo cada vez se alheia mais dos processos democráticos, porque os partidos não transmitem confiança nem credibilidade. A derrota do PS nessas eleições afeta o PS nacional, o PS de António Costa? Então não há de afetar. O PS António Costa diz que não. O António Costa, é óbvio, o António Costa diz que não tem nada a ver com o PS da Madeira. Não tem nada a ver. Aquilo é só umas pessoas que para lá andam que não têm nada a ver com o Partido Socialista. Só teria a ver se ganhasse. Se ganhasse, tínhamos aí o António Costa a fazer a leitura nacional, a dizer o primeiro passo para a vitória nacional, a direção às auroras douradas do socialismo em Portugal. Tínhamos aí a cantar. Perdeu, não tem nada a ver. De lado, não, nem o conhece. Percebe? Isto é cobardia política, isto é o cinismo político. É evidente que é o PS e ficava-lhe bem de ser solidário com o Partido Socialista. E ter a coragem de dizer, vamos procurar que não aconteça isto aqui. Somos solidários com os socialistas da Madeira, são nossos camaradas, pertencem ao mesmo partido, lutaram, apresentaram, perderam. Vamos tentar retirar desta derrota do PS na Madeira as lições que isso encerra para evitar que isso aconteça em Portugal. Isso era o que diria um líder do Partido Socialista que tivesse da política uma visão republicana. António Costa não tem. Não tem. António Costa está aí a gerir um exército de clientelas, de pessoas ávidas do poder para se apropriar dos lugares do Estado. São milhares de pessoas que estão aqui em Lisboa e pelo país que ele seduziu. E que o António Costa é um bluff político. Andam aí a promovê-lo. É ouvi-lo falar para ver que ele não corresponde à promoção mediática que dele faz. Aliás, há hoje um artigo no Público, na última página do Público, do Vasco Polido Valente, que o descreve e o caracteriza devidamente. António Costa é um bluff, é produto de uma certa comunicação social, é produto de alguns órfãos políticos que têm fácil acesso à comunicação social, que o transformaram numa espécie de messias. Ouvi-lo falar, as suas propostas, é de um político medíocre, de um político que não corresponde àquilo que terminar, Paulo Moraes, muito rapidamente. Esta derrota do PS Madeira faz moça no PS Nacional, no PS António Costa? Eu acho que não faz moça. Deixe-me dizer previamente o seguinte, eu acho que não se devem tirar conclusões a partir das eleições locais para a Nacional e das regionais para a Nacional. São realidades diferentes, os eleitorados são distintos
portanto, ali o PSD manteve uma maioria absoluta com esta renovação interna. Eu acho que não se deve... Deixe-me só dizer, o Partido Socialista e os partidos que o integram na coligação tiveram menos 18 mil votos. É verdade. Tiveram menos, deixe-me ver, 11, menos 5 deputados. Quer dizer, isto é uma derrota em termos relativos e em termos absolutos. Quer dizer. É assim, as eleições na Madeira, que têm o eleitorado 246 mil eleitores, são menos eleitores do que a cidade, Paulo, por são favor. menos eleitores que a cidade do Porto. Portanto, não se pode fazer, digamos, essa extrapolação. De facto, há muitos órgãos. Na Madeira há muitos chefes para poucos índios. Aqueles que não votaram no PS, na Madeira, vão votar a António Costa? Não sei. Sinceramente, não Claro sei. que não, não sei. Essa é a pergunta valiosa. Não é? Essa é a pergunta valiosa. Aqueles que recusaram votar no PS Madeira para o governo, para a Assembleia Legislativa da Madeira, vão votar António Costa para a Assembleia da República? Essa é a pergunta do $1 milhão. Marinha Pinto, muito obrigado. É sempre um prazer estar aqui consigo. Paulo Moraes, o prazer também é semelhante estar aqui convosco. Muito obrigado a ambos. É o ponto final neste Fogo contra Fogo. Boa noite.